Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa videoaula de hoje, né? Já tem um bom tempo que a gente não se vê, não se encontra, mas quero dizer para vocês que eu tô com saudade de vocês, que eu não vejo a hora de tudo isso passar pra gente se encontrar e a gente ter nossa aula olhando, fazendo perguntas e a gente naquele bate-papo descontraído que a gente sempre tinha na sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Postei para vocês um slide, postei para vocês um filme para vocês estarem assistindo depois com calma, um trailer do filme, aliás, deixei uns trabalhinhos lá na nossa plataforma, aqui na nossa plataforma, aliás, e vamos falar então sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre de 1939 até 1945, né? E os historiadores costumam dizer que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. E por que ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial? Porque ela vai ser desencadeada principalmente por conta do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado que foi assinado na cidade de Versalhes, né? E por isso levou esse nome, ele deixou a Alemanha em condições muito delicadas, né? Ela teve que se desarmar, ela teve que indenizar as nações que foram destruídas, ela perdeu parte do seu território, né? Teve a capital Berlim dividida, enfim, isso causou um sentimento, ressentimentos, que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, que é como os historiadores costumam falar. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu com dois blocos antagônicos. Montei um esqueminha aqui para vocês entenderem. Dois blocos antagônicos, ou seja, dois blocos opostos, que eram os países do eixo e os países aliados. Nos países do eixo estava quem? Estava a Alemanha, Itália e o Japão. E nos países aliados, os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra. Ela começa em 1939, vai até 1945, não é? E teve algumas causas, né, que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial. Principal dela, o ressentimento e a insatisfação que eu falei para vocês por conta do Tratado de Versalhes, o qual submeteu a Alemanha a condições muito delicadas, né, como eu já citei anteriormente. O nacionalismo, principalmente da Alemanha, né, que vai estar sendo representado e personificado, a gente pode falar assim, na pessoa de Hitler, Adolf Hitler, né, que esteve à frente, é ele que vai desencadear, e as pessoas dizem que, eu costumo dizer que ele foi um grande líder do mal, mas foi um grande líder, né, teve táticas, teve organização, uma perito, as pessoas quem estudou a história de Hitler viu que ele era uma pessoa de um nível intelectual altíssimo, que teve uma boa educação, né, e que, claro, ele usou tudo isso, né, para estar à frente do exército nazista, que é o que vai se organizar durante a Segunda Guerra Mundial. E, claro, muitas pessoas foram torturadas, ele tinha um pensamento e ele levou isso até as últimas consequências. E também a política expansionista da Alemanha, da Itália e do Japão. E aí, então, eles se organizam e nós vamos ter, então, os países do eixo, né? E oposto a eles vai vir, então nós vamos ter aqueles países aliados, que vai ser os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra. É importante que vocês saibam que a Segunda Guerra Mundial ela é considerada o maior genocídio da história da humanidade. Foi a guerra que mais matou, porque não se matava apenas nos campos, não se matava apenas no fronte de batalha, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, mas também nos campos de concentração. O que eram os campos de concentração, né? Que alguns autores chamam de holocausto também, né? Foi o lugar onde Hitler tinha uma filosofia, ele era anti-judeu, ele era anti-homossexual, ele defendia a raça ariana, né? Ele não gostava de judeus, que eram os negros, né? Pessoas de pele escura, e que tinha uma formação também, então ele foi até as últimas consequências para exterminar da face da terra os judeus, os homossexuais, os ciganos, os comunistas, né? As pessoas que tinham uma conduta desse nível, elas eram perseguidas e torturadas. E onde isso acontecia? Nos campos de concentração, no Holocausto, né? E é por conta disso que a Segunda Guerra Mundial foi a guerra que mais matou, porque ela matou não só no fronte de batalha, como eu falei, mas também nos campos de concentração. Ela deixou um saldo negativo de aproximadamente 50 a 55 milhões de pessoas, mais de 100 milhões
de militares foram mobilizados para estarem na Segunda Guerra Mundial. Então foi assim um fenômeno mundial, um grande evento triste da nossa história, da história da humanidade, né? E como eu falei para vocês, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe, né, consigo, ela apresentou ao mundo, né, a Primeira Guerra Mundial apresentou um bom armamento bélico que a humanidade não conhecia. Mas a Segunda Guerra Mundial vai fazer isso com bem mais maestria, né? Com bem mais acabamento, a gente pode dizer assim. Que a gente vê, quando você olha do olhar tecnológico, até que é interessante, porque surgiu muita coisa. E vai continuar depois que terminar a Segunda Guerra Mundial, porque vai começar um outro momento e uma outra disputa. Quanto às consequências da Segunda Guerra Mundial, nós podemos citar algumas, né? Tem algumas que a gente pode estar citando agora, e eu vou citar para vocês, né? Qual foi o resultado da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, ela deixou um saldo negativo, ou seja, entre mortos e feridos, de aproximadamente 55 milhões, de 50 a 55 milhões de mortos, né? Por isso ela foi a guerra que mais matou, ela foi a guerra que mais dizimou pessoas. Ela também trouxe uma evolução dos armamentos no progresso tecnológico e industrial, porque vai surgir os tanques, né, vão apresentar os tanques, os navios, os submarinos, né, tudo voltado para essa questão bélica. Mas uma coisa boa que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial foi a fundação, a criação, né, a fundação da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? A ONU foi criada para garantir a paz e a segurança mundial. Então, isso foi uma coisa boa. O objetivo da ONU é garantir a paz e a segurança mundial. E acontece quando terminou a Primeira Guerra, eles criaram a Liga das Nações. Então, a Organização das Nações Unidas, ela vem para substituir a Liga das Nações, cumpre uma missão parecida, mas o objetivo é garantir que não tenha mais guerras. Embora a gente saiba que já ocorreram outras guerras depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Em alguns lugares, né? A gente tem conhecimento, a história conta isso pra gente, a gente assiste nos noticiários, né? Mas o objetivo da ONU era garantir a paz mundial. E um outro ponto também da Segunda Guerra Mundial, uma outra consequência que nós podemos estar falando para vocês, é o início da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? É o nosso próximo conteúdo, mas eu já vou dar umas pinceladas para a gente estar falando, né? Por quê? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando o último a se render foi o Japão, né? Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que eu deixei bem explicadinhos para vocês nos slides, né? Falei sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki que fez com que ocorresse a rendição japonesa, né? Com que o Japão se rendesse. E aí nós vamos ter, então, termina a Segunda Guerra Mundial com os países aliados vencedores. E lembrem-se que quem fazia parte dele eram os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter duas superpotências a partir de agora, que vai ser os Estados Unidos, que representa nesse momento e vai representar até então o modelo, o modo de produção capitalista, né? E a Rússia, que se apresenta, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, naquele momento, se apresenta com um outro modo de produção, que é o modo de produção socialista. Então, nós temos a partir de agora, né, quando vai terminar a Segunda Guerra Mundial, duas nações fortalecidas, com dois modos de produção diferentes ou antagônicos, como costumamos falar. E o que é que vai acontecer? Eles vão começar a disputar entre eles quem está melhor preparado para tomar a hegemonia mundial. O que é a hegemonia mundial? É o controle da economia do mundo, é o controle da política mundial, né? E aí então tem início a Guerra Fria, que a gente vai detalhar bem mais nas nossas próximas aulas. E aí é importante que vocês tenham em mente, né, como que isso tudo aconteceu e por que aconteceu. Aí você vê que é uma sucessão de acontecimentos. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi por conta da política imperialista que algumas nações ficaram de fora. Termina a Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes vai oprimir a Alemanha. E aí, junto a isso, o que é que nós vamos ter? Um sentimento de revanchismo que vai desencadear, vindo principalmente por um principal líder, que foi Adolf Hitler, que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial junta todo um arsenal bélico, militares e tudo, né, e mais somados aos campos de concentração. E aí nós vamos ter, então, termina a Segunda Guerra Mundial, e aí nós não temos uma nação mandando no mundo, na economia, mas nós vamos ter duas nações, Estados Unidos e Rússia. Então nós vamos ter, a partir de agora, o início da Guerra Fria, ou o início de dois blocos que vão disputar quem está melhor preparado para ter a hegemonia mundial. Um outro ponto que nós podemos falar é o declínio dos países imperialistas, aqueles países que outrora tinham controle da economia mundial, tinham controle da política mundial, eles vão sair de cena. Por que eles vão sair de cena? Porque vai surgir um outro modelo, um outro momento, né? A partir de agora nós não vamos ter mais uma Inglaterra que já teve a hegemonia mundial, né? Inclusive os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, vocês viram isso lá no segundo ano. A partir de agora nós vamos ter os Estados Unidos e a Rússia fortalecidos, e vai ser o nosso próximo conteúdo que a gente vai estar falando nas nossas próximas aulas. Então, em linhas gerais, o que precisamos saber sobre a Segunda Guerra Mundial? Primeiro, ocorre de 1939 a 1945. A causa principal, né, foi o Tratado de Versalhes, que ocasionou o revanchismo alemão, e ele vai conseguir envolver muitas pessoas, Hitler consegue envolver para que ocorra, né? Foi a guerra que mais matou, é considerado o maior genocídio da história da humanidade, porque além dos frontes de batalha, também teve os campos de concentração, que foi o Holocausto, né? Que as pessoas eram torturadas, não só torturadas, mas mortas também no campo de concentração. Entre eles estavam os judeus, os homossexuais, os comunistas, né? E todos aqueles que não tinham o perfil de raça ariana para Hitler, né? Eles eram perseguidos e depois capturados, torturados, né? Até a morte, certo? E, além disso, nós vamos ter, então, e como consequência, a criação da ONU, um saldo negativo de 50 a 55 milhões de pessoas, né? Um crescimento, um avanço tecnológico e científico, por conta da questão de preparar bem os exércitos para não estarem desarmados, né? E isso, né, é o surgimento de uma nova organização ou de uma nova política mundial, que vai ser a formação de dois blocos antagônicos, um bloco capitalista e um bloco socialista, que a gente vai explorar isso melhor nas próximas aulas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham compreendido. O espaço está aberto para vocês fazerem perguntas, estou disponível, estou no suporte, né? É só deixar a sua pergunta aí que a gente vai respondendo. Se tiver dúvida, me chame no privado, desde que seja em horário comercial até às 17 horas, tá certo? Obrigada. Gente, tem uma tarefa para vocês, né? Assistam o filme O Resgate do Soldado Ryan, depois façam um relatório, depois que vocês assistirem essa minha videoaula, depois que vocês lerem os slides que eu copiei, deixei lá os slides produzidos para que vocês anotem no caderno os pontos relevantes para estudar para as nossas avaliações e para o Enem também. Vocês vão fazer uma produção de um mapa mental, vão depois registrar esse mapa mental, postar aqui na nossa sala de aula que eu vou estar corrigindo, né, junto com o relatório de vocês do filme, a gente vai estar somando para a nossa avaliação bimestral. Foi uma satisfação estar com vocês, forte abraço e até a próxima aula.